muita gente querendo parar a nossa caminhada, mas o Senhor disse para mim: diga ao meu povo que agora é a hora da minha igreja. E eu vou renovar a mente deles e o coração e vou trazê-los de volta de novo. Eu vou trazê-los de volta ao princípio, ao começo. É o nosso tempo, é a nossa hora. É o nosso momento. Neste momento você irá ouvir mais um vídeo com relatos verídicos sobre acontecimentos sobrenaturais no meio dos primeiros crentes pentecostais do Brasil. E a fonte de onde extraímos estes relatos, os quais vamos relatar, é do Diário do Pioneiro Gunnar Wingren, que foi o fundador da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Pois bem, vamos lá começar os relatos. Nas páginas 84 a 88 está escrito: em um domingo, dia 19 de março do ano de 1916, Wingren realizou um culto e disse: falei sobre Hebreus capítulo 13, versículo 8. Houve línguas e interpretações. A unção de Deus caiu tão fortemente que muitos irmãos ficaram tremendo debaixo do poder de Deus, e toda a igreja jubilava na presença do Senhor Jesus Cristo. À tarde, vários foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. No outro culto, quando Gunnar Wingren falava sobre a obra missionária, o poder de Deus veio sobre Wingren tão poderosamente que ele teve de se sentar-se um pouco para rir. Ele teve de se sentar-se um pouco para rir e depois continuar a pregação. Duas meninas, tomadas pelo poder de Deus, riam e se alegravam tanto que eu tive medo de elas não aguentarem. Muitas outras pessoas também foram dominadas pelo poder de Deus. Oh, que alegria! Louvado seja o meu Salvador Jesus! Tivemos um culto hoje cheio do poder de Deus e de muita alegria. Eu ri tanto debaixo do poder do Senhor. Eu ri tanto debaixo do poder do Senhor que quase perdi todas as forças. O mesmo aconteceu com outros irmãos. No princípio do culto, a irmã Nazaré viu o céu aberto sobre ela e o teto desapareceu, e ela viu uma luz fortíssima sobre a sua cabeça, e era tão forte que ela não podia olhar diretamente aquela luz. A mensagem que preguei no primeiro culto deste ano foi: permanecei em mim. Chorei tanto na pregação que foi difícil falar. Muitos dos crentes na igreja choraram também. Glória a Deus. Durante um culto, uma irmã viu uma nuvem sobre a casa onde estávamos reunidos, e daquela nuvem saiu fogo, e ela viu fogo tanto do lado de fora como do lado de dentro da casa. Eu tive de me deitar no chão,
Tão imensa foi a alegria que senti, glórias a Jesus Cristo. E vários foram curados e batizados com o Espírito Santo de Deus. Durante um desses cultos, Gunnar Wingren disse no seu diário: eu estava tão cheio de alegria que saltei e pulei sobre o poder de Deus. Eu estava tão cheio de alegria que saltei e pulei sobre o poder de Deus. Glórias e louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Labrasúria Canai. É isto mesmo que você está ouvindo. O fundador da Igreja Assembleia de Deus, ele dava lugar ao Espírito Santo e pulava e saltava no culto debaixo do poder de Deus. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Quero ver agora os teólogos e pastores assembleanos, modernos, céticos e intelectuais que julgam o sapatear e o pular sobre o poder de Deus nas igrejas Assembleia de Deus. Quero ver eles julgarem o fundador da igreja, Gunnar Wingren, que também pulava e saltava no poder do Espírito Santo de Deus. Infelizmente, quantos que têm a síndrome da blasfêmia e não sabem que estão quase a perder a salvação por julgar irmãos que sapateiam e pulam e rodopiam e fazem aviãozinho nos cultos. E ainda eles têm coragem de dizer que não há base bíblica para isso. Esquecem o que Jesus disse em Mateus capítulo 22 e versículo 29. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem até uns pastores aí no YouTube que se dizem assembleianos antigos, mas não conhecem nada da Assembleia de Deus antiga dos anos 1911 a 1932. Tem até um pastor que tem a coragem de dizer assim: me prova na Bíblia que pular no poder de Deus é de Deus. Se este pastor tivesse na minha frente, eu falaria assim para ele: sim, eu provo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e versículo 8, nos diz que um ex-paralítico entrou no templo com Pedro e João, andando e saltando e louvando a Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nos diz que ali aconteceu o primeiro avivamento espiritual, onde culminou com cerca de 120 pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E ali todos eles receberam o poder de Deus e falaram em outras línguas. E o mais interessante é que no versículo 13 e 15, a expressão corporal do corpo deles, no momento em que estavam cheios do Espírito Santo, foi confundida com a de um bêbado. E um bêbado, sabemos que quando ele está de pé, ele cambaleia, e mesmo sentado, ele se balança falando alto. E assim foi confundido como bêbados os quase 120 discípulos de Jesus, depois que receberam o poder de Deus. Mas
Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, explicou para a multidão de mais de 3.000 pessoas que os cerca de 120 cristãos não estavam bêbados como eles pensavam e que aquilo era a promessa de Deus dito pelo profeta Joel, lá em Joel capítulo 2, versículo 28, que diz que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E vocês acham que a carne suporta ficar quietinha depois de receber o Espírito de Deus? Lógico que não. Não é à toa que apenas 120 discípulos de Jesus atraíram mais de 3.000 pessoas somente com a voz alta, de tanto falar em outras línguas estranhas. Infelizmente, tem um outro cidadão aí no YouTube fazendo vídeo querendo dar um de historiador antigo e não sabe nada da igreja pentecostal antiga e diz cada mentira em seus vídeos. Uma de suas mentiras que ele diz é que os crentes antigos não saltavam e nem pulavam nos cultos antigos, e sim ficavam quietinhos. Isto só se for na igreja que ele pertence. Porque na Assembleia de Deus antigas acabamos de ouvir diversos relatos que os crentes antigos experimentavam as manifestações do Espírito Santo de formas impressionantes. E o pior de tudo é que este cidadão ofende com palavras torpes todos os crentes pentecostais que dão lugar ao Espírito Santo de Deus. Ele diz que não é o Espírito Santo que usa os crentes nestas manifestações. Felizmente, tenho que falar, este cidadão está com a síndrome da blasfêmia contra o Espírito Santo. E o pior de tudo é que ele está ensinando seus discípulos a praticarem a blasfêmia. E isto é muito perigoso para a salvação das almas deles, porque Jesus diz em Marcos capítulo 13, versículo 29 e 30, que quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas será réu do eterno juízo. Jesus disse isso, foi porque os fariseus diziam que Jesus tinha espírito imundo. Irmãos e irmãs, vocês estão vendo a gravidade deste versículo? Eu vou deixar aqui um conselho. Em qualquer culto que você for e ver uma manifestação estranha, e ainda que você fique em dúvida se é o Espírito Santo, nunca blasfeme, dizendo que é espírito imundo. Pois se não for espírito imundo, você estará blasfemando e nunca mais você terá perdão. Vocês podem até discernir que alguns realmente possam estar na carne ou com demônios. Agora, generalizar, falando que todos os crentes pentecostais estão na carne ou com demônios, aí é blasfêmia contra o Espírito Santo na certa. Por isso, tomem cuidado. Guardem as vossas almas, corpo e espírito em santidade para o Senhor Jesus. Sejam irrepreensíveis, tanto no agir e no falar, para que vocês possam manejar bem a palavra de Deus e chegar na estatura de varão perfeito,
segundo a palavra de Deus. E aqui finalizamos mais um vídeo do canal do YouTube Assembleia de Deus Simples 1911 na Sã Doutrina. Irmãos e irmãs, só vou deixar aqui uns avisos antes de finalizar. E aqueles 7 vídeos que prometemos postar sobre a sã doutrina, e os 19 vídeos falando sobre a escatologia, a volta de Jesus, e os mais de 100 vídeos falando sobre a doutrina do corpo, alma e espírito, e os vídeos falando sobre seitas e heresias, iremos em breve postar um por um. Isto se Jesus nos permitir. E todas as semanas iremos postar foto da igreja antiga na comunidade deste canal do YouTube, juntamente com anúncios das futuras postagens em vídeos. E você que ouviu a série de vídeos sobre o diário de Gunnar Wingren e se comoveu e foi totalmente edificado com as histórias verídicas da igreja de antigamente, então se prepare para ser mais ainda edificado com as histórias contidas no diário de Daniel Berg, o enviado por Deus. Vai ter uma parte do diário de Daniel Berg que iremos narrar, em que Daniel Berg, estando caminhando na obra missionária pela floresta amazônica, quando de repente ele se deparou com uma cobra anaconda gigante que ficou em pé, pronta para atacá-lo. E neste vídeo você vai ter que ouvir o que aconteceu com a cobra e o que aconteceu com Daniel Berg. Não perca! E peço novamente a todos que deem um like no vídeo e que compartilhem o link deste vídeo nas suas redes sociais, fazendo com que este vídeo chegue aos pastores assembleanos, para que eles conheçam como é que era o verdadeiro mover de Deus dentro das igrejas Assembleias de Deus antigas e verdadeiras, a fim de que estes pastores e muitos crentes voltem ao primeiro amor. E assim, meus irmãos e irmãs, eu me despeço de vocês com a bênção referida em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Amém.